Mas a passagem da Bíblia que fala de ossos e mais me impressiona é a profecia de Ezequiel. Toda ela dirigida a Israel e a restauração daquela nação no futuro. Muitos tentam aplicar essa passagem à ressurreição individual de um salvo, mas não. A sua aplicação primeira é no sentido do renascimento de toda uma nação, não de pessoas individualmente. O próprio Senhor explica que estes ossos são toda a casa de Israel, toda a casa de Israel. Ele também explica que vos trarei a terra de Israel, o Senhor através do profeta, obviamente. A passagem toda diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E dize ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Ele está se dirigindo a Israel. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, lá na Palestina, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37, de 1 a 14. Nem tente aplicar isso ao que aconteceu em 1948, quando o Estado de Israel foi fundado e muitos judeus retornaram à sua pátria. Mas os que retornaram não se arrependeram dos seus pecados, da rebeldia contra Deus, da rebelião. Eles retornaram no mesmo espírito em que estavam os mesmos judeus que crucificaram o Senhor e que lançaram sobre si a maldição: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27 e 25. O capítulo 37 de Ezequiel está falando de toda a casa de Israel, no versículo 11. E nós não vemos o povo completo hoje na Palestina. Ali estão apenas os judeus das tribos de Judá e Benjamim, e faltam ainda as 10 tribos dispersas, que serão então recolhidas dos 4 cantos da terra por anjos para serem levadas de volta à terra prometida e completar então o quadro ali de todas as tribos de Israel. Esses são os 144 mil, que é um número simbólico, que aparece em Apocalipse 7, que são ali identificados, um para cada tribo, por tribos, né? Que esses ossos, então, de Ezequiel 37, não se referem aos judeus que voltaram em 1948, basta você observar os últimos versículos do capítulo. Eles falam de Deus fazer de todas as tribos uma nação na terra, versículo 22, congregada de todas as partes, versículo 21, fazendo com que um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, versículo 22. Acaso é isto que você vê hoje em Israel? De jeito nenhum, com aquele povo rebelde, alheio ao Messias deles. Como alguém poderia tentar identificar o povo que está ali naquela terra hoje com aquele da profecia, que fala: o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Ezequiel 37, 24. Ora,
Os judeus que vivem hoje na Palestina não guardam de maneira nenhuma todos os estatutos de Deus, e ainda mais condenaram o verdadeiro Davi à morte, e ainda não se arrependeram disso. E o capítulo termina, essa profecia termina dizendo assim: e os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel quando estiver no meu santuário, no meio deles, para sempre. Ezequiel 37, 28. Então essa é uma profecia futura ainda, para quando Cristo vier reinar na terra. Tudo que hoje existe no local, lá em Jerusalém, não é o santuário ou o templo de Deus que vai durar para sempre. O que existe lá hoje é uma esplanada vazia, uma laje de pedras, e em cima delas, vergonhosamente, uma mesquita muçulmana. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.